Oi, gente. Olha eu aqui novamente. Por instabilidade, a live caiu, mesmo no momento da oração. Mas vamos orar novamente, não é? Aí você depois assiste, que ficou gravado lá. Eu consegui resgatar essa primeira parte. E vamos dar continuidade, porque isso faz parte, acontece. Estabilidade, né? A internet houve um vento muito forte. E a paz do Senhor, irmã. Amém, Adriana. Paz, querida. Estávamos na hora da oração, viu? No momento da live caiu. Mas estamos aqui, retornamos para a glória de Deus. Tudo bem com você? Tudo na paz? E vamos continuar a nossa oração para a gente ver o tema de hoje, que é o ouvir a palavra. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Senhor, continuando na tua presença, Pai, como nós estávamos falando, queremos te agradecer por mais um dia. Primeiramente pedindo perdão das nossas falhas, nossos pecados, algum posicionamento, alguma intenção, algum gesto, algum pensamento, alguma forma de agirmos que não agradou teu coração. Nos perdoa, nos ajuda, Espírito Santo, a nos cada vez mais enraizar com a tua palavra, a mergulhar no teu rio de água viva, porque esse rio só é possibilidade em ti. Queremos aprender, o nosso coração está desejoso de aprender mais do Senhor, aprender mais do Pai que temos, saber a natureza que fazemos parte. E isso só é possível a gente tendo uma comunhão contigo, desejando aprender, conhecer a tua palavra, lendo, estudando, meditando, praticando, orando a tua palavra. Obrigada por este momento, que onde esta live chegar, a casa que ela alcançar, o ambiente que ela alcançar, a vida que vai reservar um momento para aprender do Espírito, ela seja impactada com todos os ensinamentos que aqui o Espírito Santo vai nos conduzir nesta manhã. Tudo para a glória de Deus. Abençoe essas vidas. Abre os olhos do entendimento, abre os olhos espirituais, para que nós possamos crescer na graça e conhecimento das tuas verdades. Obrigada por este momento, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, vamos ficar atentos, porque se cair, eu tento resgatar, né? Que foi o que aconteceu conosco. Mas não importa, vamos dar continuidade. E como eu falei, você que entrou, você que está entrando, você que nem conseguiu entrar, mas que você vai ver essa live, esse pequeno estudo aqui, pequeno não, quando a gente fala pequeno é de tempo, porque ele é grandioso, porque tudo que vem de Deus é grandioso, é abundante, é super abundante, não é verdade? E a gente vai dar continuidade, porque esse horário, Fabiana, é mais difícil das pessoas, né? Que estão trabalhando, mas não importa, não vai ficar gravado. Porque eu tô devendo a vocês. Já faz um tempinho que a gente começou a estudar sobre os princípios que nos levam a andar com Jesus Cristo. A gente só conseguiu dar 2 princípios, que foi o congregar e o ler. São 10 que a gente vai seguir como base para abrir e a gente mergulhar na palavra, né? E nesta manhã a gente vai aprender sobre ouvir a palavra de Deus. Vai ser um estudo rápido, mas muito proveitoso, e que você deseje e pegue esses versículos e estude mais, leia mais, para que o Espírito Santo nos dê mais ainda. Amém, queridos? Então, desde toda vez eu inicio, né, pontuando cada princípio. E hoje a gente já só vai focar no terceiro. Então, quais são os princípios, Fabiana? Congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, falar alinhado à palavra, orar com o Espírito em línguas, orar com entendimento, interceder, agradecer, louvar e adorar o Senhor e jejuar. Amém? Isso são os 10 princípios que a gente está iniciamos já estudando, que vão nos ajudar, né, a andar como Jesus Cristo. Oxe, Fabiana, a gente consegue, está disponível, ele deixou na sua palavra. E ele não é mentiroso. Se ele diz que eu e você consegue, com a ajuda do Espírito Santo, que é a vida dele, que habita em nós, há possibilidades disso. Então, se ele diz, a gente crê e ponto. Não é verdade? Então, queridos, como vocês sabem, se você está vendo agora pela primeira vez, vai no meu Instagram que está gravado lá. EP1, EP2, EP3, esse é o EP4.
né? Que fizemos a abertura. O EP2 foi sobre o congregar. O EP3 foi sobre o ler a palavra. E esse é o episódio 3, que é o ouvir a palavra, que na verdade é o episódio 4, porque o primeiro foi uma abertura. Não é verdade? Então vamos para lá. Você que tiver caneta, você que tiver a Bíblia junto, se não tiver, não tem problema, você escuta. Paz, Lã, paz do Senhor, glória a Deus. Amém, minha amada. Se você puder ficar, amém. Se não puder, não tem problema. Vai ficar gravado. Mas o importante é que você deseje, que nós desejemos nesta manhã. Para aprender, para a gente se alimentar dessas verdades. Porque quando a gente se alimenta da palavra, a gente se fortalece. A gente aperfeiçoa a nossa fé. E a fé é que move o coração de Deus. Ele não vai se movimentar se eu e você não exercer fé. Agora, quando a gente exerce fé, aí ele, opa, tá exercendo fé, aí ele tem que cumprir. Sabe? Porque tá tudo pronto, a parte dele ele já fez, que foi mandar Jesus. Não é verdade? Mas agora depende da gente. Confiar, acreditar, perseverar, orar, desejar, esperar, em situações. Mas ele é fiel. Aquilo que ele prometeu para mim e para você vai acontecer, só depende de nós. Não é verdade? Então, a gente vai estudar um pouquinho agora sobre o ouvir a palavra de Deus. O terceiro princípio que vai nos ajudar. E eu quero que você abra sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia aí disponível, não tem problema, mas escuta. Deseja, anota, e depois você vai meditar. Amém? Como eu falei, você que entrou agora, nós estávamos na live e a live, na hora da oração, a live caiu. Instabilidade na internet, fez um vento muito forte e ela parou. Mas enfim, aí eu abri novamente e a gente dá continuidade. Então vai ter parte 1, parte 2, para você compreender. Tá bom? Então, Romanos 10:17, que diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, Fabiana? As boas novas. Ouvir a palavra de Deus. Por que boas novas? Porque a palavra de Deus é algo grandioso para as nossas vidas. É o que transforma a nossa vida. É o que faz a coisa acontecer. Em todas as áreas. Não importa a área que você está precisando, que você está necessitando. A palavra ela é poderosa para invadir essa área aí e transformar. Isso mesmo. Aí, ó, como consequência, a fé vem pelo ouvir. Ouvir as boas novas. E algumas versões diz assim: ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Aí a minha versão diz assim: ó, a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas que vem por onde? Essas boas novas? Pela palavra de Cristo, a palavra do nosso Rei, a palavra do nosso Pai. Essa semente gloriosa que transforma nossas vidas. Deixa eu ler aqui em outra versão. Essa versão que eu acabei de ler é da King James. Deixa eu ler em outra versão que é importante. Eita, Fabina, por que tantas versões? Porque ajuda. Olha, aqui na outra versão. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pela palavra do nosso Senhor. Entende? Ó, outra versão, vamos botar outra, que é importante. Aí você diz, onde é que eu consigo essas versões? Não tem problema. Você baixa no seu celular. Tem a Bíblia que tem várias versões. Olha, outra versão. Portanto, a fé vem pelo ouvir. E vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ó, logo a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Então a minha fé que já tem depositada dentro do meu coração, porque a Bíblia diz que ele já derramou, né, uma fé como um grão de mostarda. É a pequena, eu creio que é a menor semente. E por que o Senhor ia depositar só uma menor semente? Porque toda semente ela tem vida. Glória a Deus. Toda semente ela tem vida. Agora ela precisa ser plantada numa boa terra. E essa boa terra é o seu coração, é o meu coração. Foi plantado já, né? Que o Senhor já plantou em nós. Agora essa fé, ela
é ampliada. Essa fé ela é instigada. Essa fé é aperfeiçoada à medida que a gente estuda a palavra. E a gente está vendo aqui, olha, a fé vem. Está dentro e ela vem para a nossa alma, para a nossa mente. Quando eu escuto, quando eu leio, quando eu ouço, quando eu medito, aí ela vem. Ela vem. E quando ela vem, que eu me aproprio daquilo que ela está me ensinando, porque ela está vindo, acontece no natural. É assim, a lei da palavra. A fé vem pelo ouvir. Então, se ela só vai vir à medida que eu ouvir, que eu estudar, que eu meditar. Agora, quando eu faço isso, aí ela vem. Quando ela vem, o seu de opa, aí eu vou agir em fé. Quando eu ajo em fé, o Senhor opera. Seja qual for a área que você esteja precisando, Ele faz acontecer. É? E o que é fé, Fabiana? O que é fé? É acreditar no que Deus diz. E o que é que Deus diz, Fabiana? Tá aqui, ó. A sua palavra. Esse manual de vida que Ele deixou, né? Para que a gente reserve tempo, momento. Ah, eu não tenho tempo. Queridos, aquilo que eu mais der importância é aquilo que eu vou usufruir. E se eu der mais importância, priorizar, a gente não está aqui dizendo para você deixar de fazer o que é necessário. Que é trabalhar, executar suas atividades, seja fora, seja na sua residência, seja as suas funções, as suas atribuições. Mas se o seu coração está priorizando essas coisas mais do que aprender ao reino que eu e você pertence, a gente vai se frustrar. A gente não vai conseguir usufruir daquilo que já está proposto. Mas como eu e você somos muitos espertos em Deus, porque temos a vida dele em nós, a gente vai estar vai estar ligada, atentos à palavra. E aqui o Senhor está dizendo, né, o terceiro princípio, que é o ouvir. E a gente precisa estar a todo momento ouvindo. Aí tem pessoas que dizem, Fabiana, eu tenho dificuldade de estar na leitura. Aí você bota a Bíblia em áudio. Está fazendo suas atividades, está ouvindo a palavra. Eu comecei numa prática, além do ler, que eu gosto de ler, eu comecei numa prática de, mesmo depois de conversar, orar a Deus antes de dormir, eu deixar a Bíblia em áudio. E é assim que eu estou fazendo. Eu durmo, antes de dormir tá o áudio ali, ó. Porque eu estou meditando. Até quando você está, né, tentando descansar, sua mente ela vai muito além, né? Aí eu estou deixando em áudio. Eu venho desligar o celular de manhã. Às vezes ele se descarrega por ele, né? Porque tá a noite todinha, a madrugada todinha. Aí você diz, ô Fabiana, e você dormindo faz efeito? Faz efeito. Primeiro o ambiente. Tá ali, ó, declarando a palavra, né? Porque a gente tá dormindo, mas o espiritual tá todo acordado. Os demônios estão vendo. Então, para que eles entendam que o ambiente é do Senhor, que a nossa vida é do Senhor. Então, se eu tô dormindo, mesmo dormindo, peguei no sono ouvindo, vai ficar. E eu tô com essa prática, além da leitura. É algo pessoal, é algo meu, é algo que eu, né, tenho feito. E eu creio que está se materializando de alguma forma no espiritual. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E quando ela está sendo falada, lida, meditada, estudada, desejada, minha filha, está acontecendo algo no espiritual. Eu creio dessa forma e a palavra garante isso. Não é verdade? Então vamos dar continuidade. E o que é fé? Fé é acreditar no que Deus diz. Né? Independente do que eu e você está passando, independente do que eu e você está vivendo, independente do que eu e você está sentindo, né, na nossa vida, a fé é a certeza. Vamos lá para Hebreus? Olha, diz lá em Hebreus 11:1, vê. Falou em fé, o primeiro verso, pelo menos para mim, quando falasse em fé, né, já vem no meu coração, fé 11, né? Se você ler todo o Hebreu, você vai ver que é uma academia de fé. Os grandes homens, né, que obtiveram fé, né, que foi Moisés. Se você ver lá, você vai ver. Você leia lá, leia a palavra, eu quero instigar em você, né?
Fala sobre Abraão, fala sobre Moisés. É a academia da fé. Tá aí em Hebreus. Mas a gente só vai ler agora Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de que... Certeza. Não depende do que está acontecendo ao nosso redor. É a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Ou em outra versão. Deixa eu botar aqui. Vê que tremendo. É a certeza do que haveremos de receber. A fé é a certeza. Quando eu tenho a certeza, eu recebo. Recebo o quê? Aquilo que eu estou desejando, aquilo que eu estou esperando. É a prova daquilo que a gente não está vendo, mas que a gente creu. Aí acontece. Meu Deus, que palavra poderosa. Meu Deus. Olha o que diz aqui. Hebreus 11, estou botando em outra versão. Ora, a fé é o firme. Não tem nada de balançar não, viu? É o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que você tem esperado em Deus? Calma. Olha o que ele diz. E a fé é a prova das coisas que você não está vendo. Eu não estou vendo. Mas não é porque eu não estou vendo que não vai acontecer. Porque a fé é o firme fundamento. É a certeza. É a convicção que a gente recebeu. Oxi! Fabiana? Eu estou esperando em algo. Se eu espero, eu estou acreditando que aquilo vai acontecer. E vou mais além, porque a palavra de Deus ela vai muito mais além do que a nossa mente pode alcançar. A fé, eu creio para poder ver. Tá na palavra. Se eu creio, já aconteceu no sobrenatural. É só tempo para se materializar no natural. Então, olha, a fé é o firmeza, foco, acreditando. Firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando em algo? Acha que está demorando? Não demora não, só vai vir na hora certa. Confie, acredite. E é a prova das coisas que não se veem. Queridos, a gente sabe tantas coisas, a gente nem está vendo. Mas quando a gente crê, aquilo pelos olhos espirituais, confiando, acreditando que aquilo já aconteceu, a coisa acontece, é fato. Fé é certeza. Isso. E como é que eu vou ter? Fabiana, como é que eu vou começar a acreditar mais, ter essa fé? Quando eu leio Bíblia. Quando eu reservo tempo para estudar a palavra. Porque aí eu estou desejando aprender de Deus. Aí estou desejando conhecer Ele. Aí quando eu estou lendo Bíblia, quando eu estou meditando, quando eu estou desejando, quando a gente está assim nesse momento, nesse breve espaço de tempo, né? Porque a gente poderia passar a manhã todinha invadindo a tarde, a noite, e era bênção para nossas vidas. Porque à medida que eu vou ler, que eu vou estudar, aquilo é benefício para mim. Porque está gerando fé. A fé está se movimentando dentro de mim. Entende? E a coisa acontece. Aí quando a gente anda em fé, acreditando, tendo a certeza que a fé é acreditar naquilo que eu não estou vendo, mas que eu estou crendo que vai acontecer, a gente está andando por fé. E quando a gente anda por fé, a coisa acontece. Aleluia. Nosso Deus faz. Olha, vai lá para 2 Coríntios 5:7. Que Deus maravilhoso. Tem que estudar a palavra, queridos. É a palavra que vai nos ajudar. 2 Coríntios 5:7. Veja aí. Diz assim, ó. Pois vivemos por fé. E não pelo que nos é possível ver. Eu entendo, querido. Nós entendemos
que muitas vezes a gente só dá credibilidade naquilo que eu tô vendo. Vou pegar um exemplo aqui, pronto. Eu tô com essa caneta, estou vendo ela, então eu sei que é uma caneta. Eu sei que ela tá disponível para mim aqui, ó, porque eu estou vendo ela. E outra coisa é eu estar aqui na mão dizendo, ó, eu tô vendo, não tô vendo nada. Fisicamente não existe nada, mas espiritualmente, se eu creio que na minha mão vai vir um caderno, eu creio, assim vai acontecer. Se você meditar de forma natural, você vai dizer, Fabiana é doida. Mas quem fala isso é a palavra. Fé não é movimentar aquilo que eu não estou vendo. Fé é acreditar que eu não estou vendo, mas a coisa vai acontecer. É a palavra de Deus que diz, e se ela diz, é ela que faz o efeito, é ela que realiza, eu creio nela e ponto. Eu não vou nem dizer ponto final, porque um ponto já é final. Eita glória, aí a Bíblia diz, olha, pois não vivemos. Ei, você não vive pelo que você está vendo, não. Você e eu vivemos pelo que nós cremos. E quando a gente crê, a gente vê o poder de Deus manifesto em nossas vidas. Glória. E para que isso aconteça cada vez mais com mais força, é preciso ouvir a palavra constantemente. Se eu e você deixar de ouvir a palavra, a gente está focando em ouvir porque o princípio hoje é de ouvir. Né? Mas tem várias formas. Ouvir, meditar na palavra, ler a palavra, orar a palavra, mas o foco hoje é ouvir. E o Senhor diz pra gente, meus filhos, ouçam a minha palavra, meditem na minha palavra. Que o ponto hoje é ouvir. E não ouvir de qualquer jeito. Porque às vezes a gente vai no centro, vai na rua, tá um carrinho lá de som tocando aquelas músicas que, meu Deus, não agrega em nada. O ritmo pode até ser bom, né? Para o que a carne gosta. Mas o que sai da letra, aquilo não tem benefício nenhum, não faz eu e você crescer. Mas você é inevitável, você tá passando, tá ouvindo. Passa pelos seus ouvidos, mas aí você identifica na hora de dizer, isso não traz crescimento para mim. Aí você não quer, não fica meditando naquilo. Né? E quando o Senhor diz na sua palavra que devemos meditar, é uma meditação, né? Um ouvir, meditando, atentando, desejando entender, né? Lendo com frequência, como diz lá em Josué 1:8, né? Através de pregações, de ensinamentos, de diálogo com os irmãos que vai trazer crescimento para a gente. O importante é a gente estar totalmente plugados nessa verdade. Né? E a gente sabe que quanto mais eu e vocês ouvirmos a palavra de Deus, mais a nossa fé vai aumentar. Vai, não tem aquele grãozinho de mostarda que é a semente viva da fé que já foi plantada, né? Que está dentro de mim e de você. Agora a gente precisa que ela flore. E ela só vai fazer isso, primeiro por ser uma boa terra, porque eu creio que você e eu somos uma boa terra, senão o Senhor não tinha depositado sobre nós essa medida de fé. Né? Agora ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser instigada, não é verdade? E isso só é possível estudando a palavra. Cuidado, queridos, para o altivez, o dia a dia, não roube o seu tempo por completo. De você se fortalecer, porque até para você se sair bem em tudo que você realizar, é preciso a palavra. No seu e no meu coração, mente. Né? Renovando. Romanos 12:2, amo esse versículo. Então, a fé ela é possível ser aumentada? Sim, claro que sim. A própria palavra de Deus diz, estudando, né, meditando. Vê lá, Provérbios. Vamos lá para Provérbios. É bom a gente mostrar aqui, para depois você dar continuidade estudando, tá? Não vai pegar só esse versículo vir agora, não. Nós temos que ter tempo com ele, com a palavra. Senão, a gente não vai crescer, não vai aumentar a fé. Uma vez é suficiente? Não. Várias vezes, sempre. Por isso que na palavra de Deus diz que a gente tem que meditar dia e noite. Dia e noite. Provérbios 4:20. Olha o que o Senhor diz pra gente. Filho meu, tá falando comigo e com você. Dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos
inclina teus ouvidos. Tá vendo? A gente poderia dar continuidade aqui, mas eu quero focar nesse versículo que fala sobre o ouvir a palavra. Aí ele diz, filho meu, precisamos dar atenção. Então aí eu tô cheia de trabalho, eu tô cheia de atividade, chego em casa, tô cansado, tomo um banho, janta, já vou dormir. Tudo bem, eu não tô aqui questionando, porque só você sabe a sua dificuldade de trabalhar, o esforço, o desgaste físico. Mas eu quero dizer para você que até para o desgaste físico, a palavra é renovo. A palavra é força. A palavra, ela nos fortalece. Quantas vezes, queridos, eu fui para a igreja mesmo que cansada, a ponto de quase querer dormir ali na cadeira. Mas eu priorizei algo que eu estava ouvindo, a palavra de Deus. E ali ela foi entrando, gerando vida, gerando. Quando veio, eu estava tão fortalecida que parecia que eu tinha descansado várias horas. Porque a palavra renovou o meu corpo, minha alma e meu corpo. E ela faz isso para nós. Ela executa dessa forma. E precisamos compreender isso. E ter tempo com a palavra de Deus. E ela é força para nós, querido. Vê lá o que... Vamos para o 1 João. Eu estou pincelando assim uns versículozinhos, que aí você anota. Se você não conseguir anotar, depois você escuta novamente a live. E você vai estudando. Né? Ele vai lhe dando, o Espírito Santo vai lhe dando mais. Olha, 1 João 5, 3 e 4. Crie o hábito de mesmo você executando, você que é do lar, que faz suas atividades no lar, né, que tem mais facilidade de estar ouvindo, porque às vezes em certo trabalho você não consegue ouvir ou ler, né? Mas você que está em casa, você tem mais liberdade. Fazendo as coisas, lavando roupa, bota ministrações, bota a Bíblia em áudio para ouvir, porque ali sua mente, olha, está sendo renovada. Você não está podendo ler ali naquele momento, mas você está podendo ouvir. Então, crie esse hábito. Criemos esse hábito. Olha, 1 João 5, 3 e 4, que diz assim, ó. Portanto, nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Tá vendo? Ele dá instrução em todas as áreas. Como é que eu vou compreender que a palavra de Deus não é difícil? Se eu estudar ela, porque ela própria vai me ensinar. Vai dizer, olha, tá vendo o que o Senhor diz aqui para nós? Em 1 João 5, 3 e 4. Aí, ó, o 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo. É a nossa fé. É a fé que gera. Como é que eu vou ter fé se eu não tiver tempo para estudar? Ler a palavra. Para ouvir a palavra. Meditar na palavra. Desejar nessa palavra. Como é que eu vou vencer o mundo? Eu só sou vencedora se eu andar em fé. E se eu só ando em fé se eu buscar na palavra. Não tem outra forma. Amém, queridos? E não adianta a gente ouvir tanta palavra se eu não meditar nela. É ouvindo, dando atenção, meditando nela, desejando, atentando, querendo aprender cada vez mais. Quando você não compreender certas coisas, você procura seu líder espiritual. Primeiro tem o Espírito Santo. Você pode falar com ele, ele lhe ajuda. Mas você não ficou tão atento. Aí você pode procurar seu pastor, você pode procurar seu apóstolo, pode procurar um irmão da igreja que você sabe que está ali, que estuda, que pode lhe auxiliar. Entendeu? Se familiarize com pessoas que tragam a palavra, ensinamento. É muito simples, querido. Pessoas que estão ali, ó, do seu lado, sempre instigando em você a estudar a Bíblia. Aí você vai saber que é Deus conduzindo aquelas pessoas para o seu lado, para o seu redor, para a sua associação. Se fugir disso, não queira, não deseje, porque você não vai crescer. E corre até um risco de você, né, esfriar, porque aquela pessoa, a intenção é outra. Cuidado, atenta. O Espírito Santo de Deus está dando a dica para nós. Aí, olha, como a gente leu aqui, né, o 4. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é este o triunfo que vence o mundo, é a nossa fé. Amém? Vamos lá, novamente para Hebreus, que eu quero mostrar Hebreus 5. Hebreus 5:11. Quanto a isto, temos muito que ensinar
assunto difícil de explicar, especialmente porque vós tornaste indolente para aprender. O que quer dizer isso, Fabiana? Aqui está dizendo que vai ter coisas da Bíblia que a gente não vai compreender, por mais que a gente tenha o Espírito Santo dentro, a gente não está tão se familiarizado com ele, de estar atento à voz dele, aos ensinamentos, mas o fato da gente buscar uma maturidade em Deus, uma maturidade em Cristo, essa busca, ela é provada, ela é comprovada quando eu estou estudando Bíblia. Se eu estou estudando Bíblia, se eu estou desejando, ali eu estou falando para o Espírito e para o Senhor, que o Senhor é o Espírito Santo, né? A parte dele em nós para nos auxiliar. Ele vai dizer assim, está querendo aprender. Ela está querendo aprender. Ele está desejoso. Então, ele vai trazer revelação. Ele vai trazer discernimento. Ele vai trazer sabedoria. Ele vai nos ensinar, vai dizer, olha, ela está desejando. Ele está desejando uma maturidade maior. Então, vamos derramar sobre a vida deles, porque eles estão buscando, eles estão lendo. Entende? A gente fazendo a nossa parte, o Espírito vai fazer a dele com certeza, como sempre fez e como sempre fará. Não é verdade? E aqui tá claro, né? Aqui tá claro que a gente precisa, olha, buscar a maturidade, e essa busca só na palavra. Só é possível na palavra e desejando. Não é verdade? Olha, e aí quantas vezes você já foi numa igreja ou em algum local que a administração está sendo a mesma? Aí talvez a sua alma diz assim, mas de novo, escutei isso ontem, eu escutei isso hoje, meu Deus, de novo. Queridos, não reclama. A Bíblia diz que quanto mais ouvimos as mesmas coisas da palavra, é mais segurança para a gente, como o Paulo falou. Olha, vamos lá, deixa eu pegar aqui esse versículo para a gente ver lá. Paulo diz que é segurança. E é verdade. Quanto mais a gente ouvir, é segurança para nós. Vamos lá em Filipenses, deixa eu ver se está aqui. Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Concluindo, meus irmãos, que quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, isso era Paulo falando, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. E para vós é uma segurança a mais. Tá vendo? Então, às vezes, não só escrito coisas repetidas, a gente diz assim, meu Deus, de novo. Mas se a gente atentar, isso aí está trazendo mais segurança para a gente. O ouvir, e o ouvir, e o ouvir. Por isso que Paulo diz aqui, né? Que ele não tinha incômodo nenhum. Deixa eu ver em outra versão, para uma melhor compreensão para nós. Olha, diz aqui em Filipenses, deixa eu abrir aqui, Filipenses, em outra versão, 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever as mesmas coisas. E a vós, porque dá segurança. Tá vendo? É segurança. É segurança, querido. Olha, deixa eu ver outra versão aqui. Quanto a mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. A mim, por certo, não me é penoso, mas a vós é seguro que eu vos escreva as mesmas coisas. Olha que coisa tremenda que Paulo diz. E se Paulo está dizendo aqui, com certeza, ele vivencia isso na pele, já vivenciou, né? Na verdade, enquanto mais a gente ouvir, mesmo que seja uma ministração a mesma, não reclama não. Atenta teus ouvidos, fica ligadinho, porque a palavra de Deus é viva. Cada vez que a gente escuta, mais poder a gente percebe nela. Mais transformação a gente vê nela executando. Porque ela faz a coisa acontecer, não é verdade? Então nunca esqueça disso, se lembre desse versículo. Né? Em Filipenses 3:1. Quando você estiver num local que você escutar de novo o Senhor, quer fortalecer a minha vida e a tua com as mesmas palavras. Porque é vida. Cada vez que a gente lê, se a gente lê agora isso aqui, mais tarde, daqui a 10 minutos, se a gente lê novamente, o entendimento já vai ser diferenciado. Porque ela é viva.
Algo vivo é transformador. Algo vivo faz acontecer. Algo vivo flui. Algo vivo dá vida, já está a própria palavra dizendo. Não é verdade? Olha, vamos para lá. Paulo também, outra exortação de Paulo. Em 2 Pedro. Vamos lá, cadê você, Paulito? Esse cara é top, né? Menino, Paulo é Paulo, viu? Paulo, 2 Pedro 1. Paulo não, Pedro, gente, desculpa. Pedro, 2 Pedro, falando de Paulo, é Pedro. Bora lá. A gente falou de Paulo agora, né? Em Filipenses 3:1, mas eu quero mostrar de Pedro. 2 Pedro 1, versículo 12 a 14. 2 Pedro 1, versículo 12 a 14. Por este motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirado deles, assim como estáis solidamente firmado na verdade que recebeste. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver num tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória. Olha, despertar, falando a mesma coisa para fazer a gente atentar mais uma vez. Porquanto estou consciente de que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Todavia, tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza destes ensinos em toda e qualquer situação. Aqui é Pedro falando, exortando aos irmãos, né, a respeito das coisas que, quando morresse fisicamente, ia deixar ali as mesmas coisas que ele já tinha ensinado às pessoas, mas que ia trazer o quê? A memória delas. E isso é importante, isso é fundamental para a vida. Porque vai trazer a memória, vai estar despertando, e cada vez que eu leio a palavra, mais firme eu fico. Mais a fé, ela é proporcionada maior, de uma dimensão maior. E quando eu exerço em fé, a coisa acontece. Porque o coração de Deus é movido por fé. Ele se move por fé, como ele diz na sua palavra. Não tem outro meio, né? Não é choro, não é tristeza, não é questionamento que move o coração de Deus. É a fé que é operada. A fé que movimenta o sobrenatural. É a fé que vai instigar em nosso Deus a execução. O prazer dele é realizar. Mas existe esse princípio, é a gente colocar a fé em operação, para que a coisa aconteça. E nesta manhã a gente está estudando aqui sobre o ouvir a palavra de Deus. Nós estudamos, né, sobre congregar, a importância de congregar, a importância de ler a palavra, e a gente está no terceiro princípio, que é ouvir a palavra. Amanhã a gente vai estar estudando sobre o meditar na palavra, né? Dar continuidade desse ensinamento que o Senhor nos traz, da importância da gente estar plugada a todo momento. Porque se a gente desconectar, queridos, a gente começa a trazer toda a natureza terrena, a natureza anterior, ela vai aflorando, né? A impaciência, a falta de paz, né? O estresse, aquilo vai tomando conta das nossas vidas. Mas se a gente tiver conectado com essa verdade, ela vai nos ajudar cada dia mais. Então, quanto mais eu estudar, quanto mais eu me familiarizar, quanto mais eu meditar, quanto mais eu desejar, quanto mais eu praticar, pega essa dica. A prática é que faz o diferencial. Eu posso ouvir, eu posso congregar, eu posso ouvir, eu posso ler, mas se eu não colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido, não vai acontecer nada, os resultados serão os mesmos. E o problema não está em Deus, está em nós, porque a gente não decide, não deseja. Agora, claro, não quero de uma hora para outra praticar tudo de uma vez. Não, a prática deve ser desejada. Agora, isso são aos poucos. A gente falha, pede perdão, Jesus, eu não consegui, mas ele está vendo porque ele prescuta mais da gente. Vê as situações, como muitas vezes é tão forte que pega a gente desapercebido, né? Mas isso traz lição. A gente se arrepende de, eu não vou errar mais daquela forma, Jesus me ajuda. Que eu me segure, que eu domine. Isso está disponível. Eu só vou conseguir dominar os sentidos, as minhas emoções,
se eu tiver muita busca da palavra, se eu tiver desejoso, porque o Espírito Santo ajuda. Amém, queridos? Então, nessa manhã, que tudo que nós falamos aqui, né, de uma forma bem mais rápida, né, que você possa abrir novamente esses versículos, que eu e você possa desejar mais, né, aprender mais, se fortalecer mais, que o Espírito Santo vai dizer assim, vou ajudar, quero, porque eles estão desejosos. Aí a coisa começa a acontecer de forma diferente, né? E nas dificuldades a gente consegue superar com mais facilidade, porque a gente está buscando na palavra. Amém, queridos? Que o Senhor possa cada vez mais abençoar à medida que você pratica, à medida que você busca, à medida que você deseja a palavra dele. Não só na sua vida, mas na minha também. E que a gente possa cada dia mais querer aprender do nosso Pai. Porque está tudo aí pronto. Isso é um manual de vida, né? Tão poderoso para as nossas vidas. Né? E quando a gente para ler a palavra, né, não vamos se oportunizar do tempo que a gente tem. Por mais pequeno que seja, cada um com suas situações e suas necessidades. Saibamos onde colocar, onde dar importância maior, a importância devida, né? Porque é a essa palavra a importância maior que eu e você precisa dar. Porque quando a gente dá a maior importância a essa palavra, a gente está dizendo ao nosso Senhor que a gente o ama, que a gente quer aprender, que a gente quer ser um referencial, que a gente quer que ele molde o caráter dele em nós, para que através de nós, depois que a gente estiver prontos para ajudar pessoas, né, aí com as ações da gente, com o comportamento, a gente alcance vidas para ele. Né? Isso é possível aqui dentro, queridos. Não fechado, tá? Fechado é um livro qualquer. Mas ele aberto, ele desejado, ele estudado, ele, né, despertado em nosso coração. Aí sim, a coisa se materializa. E tudo que eu e você precisa vai acontecer. Amém? Então eu louvo a Deus pela sua vida, né? Damos graças ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais da sua palavra. Vai ficar gravada essa live. E eu peço que você curta e compartilhe. E escute, estude. Né? Não só fique com esse ouvir, não. Estuda, abra mais vezes, pega os versículos. Estude mais. Porque a gente fazendo isso, a gente vai crescer mais em Deus. Né? E a gente vai se fortalecer mais para superar tantas coisas que já estão acontecendo e que vão acontecer mais ainda. Amém? Deixa eu agradecer ao nosso Pai. Pai, te damos graças por esse momento e temos certeza, Senhor, que se a gente desejou cada palavra que o Senhor nos ensinou nesta manhã e a gente colocar em prática, a coisa vai mudar de figura. Os resultados serão diferenciados, porque quando a sua palavra é desejada e praticada, a coisa acontece. Te damos graças, te damos honra, te damos louvor e graças te damos por cada vida que aqui entrou, quem vai ouvir essa ministração, que sua família seja impactada com a sua palavra e que cada um aqui deseje buscar mais e conhecer na essência da tua verdade, não a religião, porque o Senhor não é uma religião, né? Mas desejar, né, sermos cada vez mais cristocêntricos, que é andar como Cristo. Cristo é o nosso centro de viver, é o nosso centro da vida. É isso que nós desejamos. Obrigada por este momento, Senhor. Continua conosco, uma tarde abençoada e que a gente cada vez mais aprenda, deseje aprender da Tua palavra. Amém. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém, glória a Deus. E eu vou ficando por aqui, queridos. Se à tarde eu tiver um espaçozinho, eu vou estar voltando para a gente dar continuidade nesses 10 princípios, né? A gente estudou agora um pouco sobre o ouvir. Amanhã, hoje à tarde, não vou garantir, porque toda vez eu digo, vou fazer e não consigo, né? Por N situações. Mas se der um espaçozinho à tarde, eu volto aqui para falar sobre a importância do meditar. Amém? Glória a Deus. Que você possa ter uma tarde, uma noite abençoada na presença do nosso Pai. Beijo no coração e até mais tarde, se assim o Senhor nos permitir. Amém?